Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é um prazer enorme poder receber aqui com a gente, para esse momento saudável, nossos clientes, nossos amigos, nossos familiares, e para falar de um assunto muito importante. Antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Brígida Matos, eu já trabalho com essa parte de bem-estar, saúde e nutrição há 19 anos, e isso impactou positivamente toda a minha vida. Mas hoje nós temos a honra de receber aqui um grande amigo, diretamente dos Estados Unidos, né? Ele vai falar sobre esse assunto tão importante do momento. Quem é ele? Ele é médico, formado em 2001 pela Universidade UFRN. Em 2003, ele se especializou em anestesia pela Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Em 2004, ele encontrou a Herbalife, se tornou um consultor independente, e em 2011, ele se tornou presidente dessa companhia Herbalife. E ele foi o primeiro médico no Brasil a se tornar presidente. E ele é casado com a linda Andréia, tem 2 filhinhas maravilhosas, bonitas e saudáveis. E ele, em 2015, ele quis se dar o direito de tirar umas férias. E que férias, né? Férias em Orlando. Eles se mudaram para Orlando e estão com 5 anos de férias. Só que agora, vendo esse momento em que estamos atravessando, esse momento difícil, ele então resolveu voltar a trabalhar, que bom para nós todos, né? E ele vai atuar online, como é a situação do momento. Então, eu tenho a honra e o prazer agora de convidar todos vocês, com toda a energia virtual, para receber diretamente dos Estados Unidos o nosso amigo particular, doutor Daniel Pinheiro. Com vocês, doutor. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Fui super bem apresentado. Eu vou colocar aqui a tela para a gente poder conversar agora sobre a nutrição, né, qualidade de vida. E deixa eu botar aqui. Pronto. Vamos compartilhar aqui agora esse momento especial, né? E falar um pouquinho aí sobre o poder do conhecimento científico aplicado à saúde, emagrecimento e longevidade, né? Então, tá aqui, minhas credenciais já foram passadas e eu vou estar aqui passando agora com vocês. Deixa eu passar aqui o próximo. Então, disclaimers, antes de começar, eu gostaria de falar, né, que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas necessidades nutricionais específicas, né? E que a velocidade de emagrecimento, claro, assim como ganho, assim, perda de peso, emagrecimento, ganho de massa magra, pode variar de cada caso, ok? E um ponto importante que é sempre válido entender é que os membros da equipe de presidentes representam os resultados top 1% da Herbalife, né? Sendo que os exemplos de controle de peso, estilo de vida que eu vou apresentar aqui, eles são individuais, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre a média dos resultados, você pode consultar os sites da Herbalife e a literatura da Herbalife para saber tudo detalhadamente. Muito bem. Então, nesse momento que a gente está começando aqui, eu queria deixar assim bem claro para vocês o seguinte: várias coisas você pode buscar aí no mercado, mas eu queria deixar para vocês poder buscar depois no futuro, né, um centro informativo voltado à promoção da excelência em nutrição, que é justamente esse site aí, Instituto Herbalife.com.br. Tem a versão dele em português, tem a versão dele também em inglês, tem várias coisas muito legais lá dentro. Algumas das coisas eu trouxe para cá para vocês e outras eu peguei do que eu já vinha aprendendo com um tempo atrás, certo? Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, o panorama mundial, a gente está tendo o quê? A epidemia cada vez maior da obesidade. Então, a gente já viu que o Brasil aí ultrapassou os 50% de pessoas com sobrepeso, né? Nos Estados Unidos chegou a 80%, ok? De pessoas com sobrepeso. E com sobrepeso, nesse caso, com IMC
que é o índice de massa corporal, que é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, entre 25 e 30. Isso aí é o sobrepeso. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente chegou aí na casa dos 80%. No Brasil está em 53%, se eu não me engano. Então, a gente tem uma coisa chamada globobesidade. E com isso, vem junto o aumento das doenças cardiovasculares, que é das principais doenças que acontecem quando as pessoas ficam obesas. Inclusive, essas são as principais causas de morte, são justamente as doenças cardiovasculares. Entre elas, por exemplo, o que a gente entende como os infartos agudos do miocárdio, ou tipo ataque do coração, para ficar mais fácil de entender, e os derrames, né, da cabeça, o acidente vascular cerebral. Além disso, por incrível que pareça, existe um paradoxo. Porque se de um lado as pessoas estão cada vez ficando mais obesas e elas estão ficando cada vez mais doentes, a indústria conseguiu realmente fazer com que, através de outros recursos, normalmente farmacológicos, que você consiga viver mais tempo. Então, tem uma primeira grande pergunta que eu tenho para você aqui hoje em dia. Pensa o seguinte: quantos de vocês aqui gostariam de viver 10 anos a mais do que você acha que vai viver? 10 anos a mais. Quantos gostariam, né? Pensa com você, se você puder, levanta a mão aí para a gente poder ver aí na tela, né? Pois é. Agora, quantos de vocês gostariam de viver 10 anos a mais, sendo que esses 10 anos iam ser entubados na UTI? Ninguém, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é possível viver mais, mas as pessoas querem viver mais com qualidade de vida. Elas querem viver mais com saúde, com disposição, com energia, com a capacidade de usufruir emocionalmente bem, estável, equilibrado. E tudo isso, por incrível que pareça, começa com a alimentação. Então, o controle de peso, sim, tem uma parte importante na atividade física, mas aquilo que você coloca na sua boca determina um nível de saúde muito maior do que aquilo que você pode fazer de atividade física em geral. Portanto, além de tudo isso, tem um estilo de vida hoje está o quê? Contemporânea sedentário. Então, sedentários são as pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física. Tá? O ideal seria fazer 150 horas por semana, o que daria pelo menos 5 dias por semana, atividade de 30 minutos, uma caminhada leve para você poder começar e você estar num nível bacana, sabe, de saúde, entende? No longo prazo. Estou falando da parte cardiovascular, né? Então, deixa eu só apertar aqui agora um botãozinho. Pronto. E aí, eu tenho isso aqui para vocês, ok? Perdão, desculpe. Olha só, milhões de casos de diabetes ao redor do mundo. A previsão de entre 2000 e a projeção para 2030 e o percentual de crescimento. Esse é um slide muito importante. E onde eu consegui esse slide? Eu consegui participando de um evento nos Estados Unidos chamado Global Nutrition Transition Conference número 1, que foi em 2010. Eu ainda não era, inclusive, presidente na Herbalife. No final de um ano depois eu qualifiquei, então, presidente. Mas naquela época eu pude participar. E a Herbalife fez um evento, porque no final de 2009 foi quando o sobrepeso e a obesidade a nível global conseguiu ultrapassar, tá, a parte de baixo peso, entende? A desnutrição. Então as pessoas, tinha mais pessoas com sobrepeso do que pessoas com baixo peso. Então, a Herbalife fez esse evento aqui nos Estados Unidos, convocou vários cientistas do mundo inteiro, e alguns distribuidores puderam estar lá, e eu inclusive, fui eu acho que, se eu não me engano, tenho quase certeza que fui o único médico do Nordeste que estava lá. E para mim foi um momento especial, porque eu consegui ver à frente, ou seja, imagina em 2010 eu consegui ver o que estava acontecendo agora, o que vai acontecer até 2030. E vocês, como pessoas que estão hoje querendo melhorar seu estilo de vida, vão ver a mesma coisa. Então, vou dar só um exemplo que eu quero passar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, na Europa, o crescimento vai ser de 32% no sobrepeso e obesidade, tá? Enquanto que, por exemplo, no Brasil, 148% de crescimento. Olha, é muita coisa. Não sei se você entende, mas é um crescimento gigante. Enquanto que aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora, é 72% de crescimento em casos de diabetes, ok? Muito bem, ou seja, saindo de 19,9 milhões de casos para 33,9 milhões. No Brasil, de 13,3 para 33 milhões. E a diabetes, na verdade, ela vem acompanhada de várias coisas que a gente chama de síndrome metabólica. Não é só especificamente o aumento do açúcar no sangue ou da glicemia. Ela envolve vários tipos de componentes e marcadores no sangue, né? Substâncias do seu sangue, ou seja, ela altera realmente bastante. E o que é importante de você perceber nesse contexto? Essa é uma das partes mais fortes que eu vou precisar para falar para você hoje. Veja, quanto maior o nível socioeconômico e cultural, quanto mais dinheiro o lugar tem uma tendência natural de ser menor o crescimento. Lugares mais pobres como o Brasil, olha a África, 162%,
região do Oriente Médio, onde a população, às vezes o pessoal até tem grana, assim, os sheiks árabes têm, mas a população em si não tem, tá? 164% aqui no Oriente Médio, na Índia, 150%. Então, por que que acontece isso? Acontece isso por um motivo muito simples. Comer saudável é caro, tá? Comer trash food, comer comida ruim, de baixa qualidade nutricional, é barato. Por quê? Porque conseguiu, através de tecnologia, baratear o custo da produção em massa de açúcares e gorduras ruins. Inclusive, os açúcares e gorduras ruins dão muito prazer, dão muita sensação de felicidade, de bem-estar na hora que você come. Então, você tem aquela... Você come e se sente feliz na hora, apesar de que depois você vai ficar mal. Então, a gente percebe que quanto melhor você quer ter o seu estilo de vida, infelizmente ou felizmente, você vai precisar agora se preocupar mais, prestar mais atenção naquilo que você come e investir melhor dentro da sua programação de dieta e estilo de vida, ok? Só que uma coisa é importante, a questão não é quanto custa para você hoje, para você poder começar a ter uma vida saudável. Na verdade, é quanto custa para você ficar 10 anos na UTI porque você teve um derrame e você não morreu. Porque mais difícil do que você ter um derrame e morrer é você ter um problema, ter um derrame e ficar na UTI, certo? E as pessoas não saberem se você está, mesmo que você esteja tecnicamente vivo, porque seu cérebro está ativo, mas você imagina que acabou com o seu sistema de responder. Então imagina que você vai conseguir até ouvir as pessoas, mas você não vai conseguir responder a elas, entende? Então é uma prisão, né? Prisão perpétua, inclusive, entende? Então eu penso nesse sentido, certo? Vamos passar aqui uma... Então, olha só, aí quando a gente vai para boa nutrição, a gente tem um seguinte desafio. Ok, o que é boa nutrição então? Tá? O que é que a gente pode ter de qualidade? Porque eu não sei vocês, mas as mulheres conseguem enxergar mais cores aqui, você entende ou não? Mas os homens só enxergam colorido. O que é que você está enxergando? Colorido. Ah, se você perguntar para um homem, faz que departamento é esse? Você quer de departamento de limpeza ou de comida? O cara não sabe. Às vezes eu ia no supermercado, era tanta coisa assim que eu não conseguia entender se eu estava na área de comida ou de limpeza, entende? Porque, sabe, homem não consegue esses detalhamentos de cores, as mulheres conseguem. Segundo ponto que é difícil nessa área quando você vai no supermercado é a área de marketing. Por quê? Porque as pessoas anunciam, né, as empresas já perceberam isso, anunciam, por exemplo, produtos light. O que são produtos light? São produtos que têm pelo menos 25% da diminuição da composição de um ingrediente relativo ao mesmo produto no formato original. Às vezes pode ter mais, inclusive. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem a sensação de que o produto é light, ela vai poder comer à vontade. Então, ela come 3, 4, 5 vezes aqui. E ali está cheio, às vezes, de carboidratos ou de gordura, entende? Já o produto diet, que é feito mais justamente para os diabéticos, né? Normalmente ele é zerado praticamente no zero na área de quê? De carboidratos, principalmente o que o pessoal chama de açúcar. Então, quando você vê isso, você vê assim, uau, então quer dizer que não tem açúcar. Mas você tem que entender que nutrição, pessoal, nutrição é aquilo que você vai comer. Então, mas isso aqui não... você fala assim, mas aqui não tem açúcar, mas aqui não... Esse é light. O que eu quero que você entenda agora é que você não come aquilo que não tem. Então, o marketing faz você ter a sensação de que a comida é boa porque não tem tal coisa. Mas aí você tem que se preocupar com o que tem de verdade ali. Tá ok? Então é importante você escolher boas fontes de quê? De proteína saudável, boas fontes de gordura saudável e boas fontes de carboidrato saudável. Tá certo? Então vamos aqui. Aí quando eu comecei a ficar mais forte e procurar isso, eu comecei a buscar mais alimentação, sabe? Coisas de melhor qualidade. E de repente a gente chega lá no supermercado, vai buscar algumas coisas bem legais, e aí você vê que tem amostras de alimentos com resíduos de agrotóxicos acima da normalidade. Inclusive, quando eu estava no Rio Grande do Norte, quando minha esposa estava grávida, quando a André estava grávida, da minha primeira filha, Rebeca, que hoje tem 9 anos, eu estava buscando alimentos, e aí eu terminei buscando alguns orgânicos, né? Porque estava na gestação, primeiro trimestre, eu queria que ela comesse o mais saudável possível. Então, olha o que aconteceu. Eu descobri, fizeram uma reportagenzinha, e falava que no Rio Grande do Norte, a Anvisa do Rio Grande do Norte, que se não me engano, Suvisa o nome, então mostrou que até os alimentos orgânicos estavam, nos supermercados estavam com agrotóxicos. Não devia ter nada, mas estava, não só tinha, mas estava acima da normalidade. Então eu vi que realmente é um desafio muito grande você comer de forma saudável, principalmente porque as plantações hoje e o trânsito, né, e o transporte de cargas desses alimentos de um canto para o outro afetam, inclusive, impacto na qualidade nutricional dos alimentos. Sem contar que as plantações hoje são feitas de formas
muito mais para ter otimização de produtividade, né, para poder vender mais e ganhar mais dinheiro e baixar o custo. Então, nem sempre o solo está preparado com os nutrientes necessários para que as plantas retirem dele isso, tá? Consequentemente, a gente tem alguns desbalances. E aí entra uma coisa que muitas pessoas tinham, inclusive eu fui buscar porque eu não conseguia entender. Por que tinha gente que falava que frutose era boa e tinha frutose ruim, né? Já que a frutose é o açúcar da fruta, não devia ser perfeito a frutose. Então aí eu descobri algumas coisas que eu queria colocar para você nesse momento, mas antes de falar dela, eu queria falar o seguinte: algumas pessoas confundem a lactose, que é o açúcar do leite, que é formado de galactose com glicose, eles confundem com proteína do soro do leite. Então algumas pessoas têm alergia à proteína do leite, tá? É uma coisa. Outras pessoas têm intolerância à lactose. E o que é isso, Daniel? Intolerância à lactose? Intolerância à lactose quer dizer que você não tem uma enzima, ou tem uma enzima fraca, ou tem uma enzima que não é capaz de quebrar essa molécula de lactose na molécula de galactose e de glicose. Então, como você não consegue fazer isso, então você tem intolerância à lactose. E quais são né, os sintomas que você vai ter? Você vai começar a ter uma barriga mais empachada, né? Você vai ter flatulência, né? Vai estar muito pum por aí, entende? E vem disso daqui. Algumas pessoas tentam utilizar algumas substâncias, né, que quebram lactose, né, juntos, e outros simplesmente param de usar o leite. Agora, o que é sacaróide? A gente vai falar daqui a pouquinho, porque nos Estados Unidos existe uma coisa chamada concentrados de syrup, tipo de xarope de açúcar. No Brasil, é muito mais comum a sacarose, que é o açúcar de mesa, que é a somatória de frutose com glicose. Okay? Então, quando você vai no açúcar de mesa, que você quer colocar um cafezinho com açúcar, é isso aí que você vai encontrar. Já a frutose boa, e aqui a gente tem a frutose ruim. Então, vamos lá. O que é a frutose boa? É acompanhada de fibras, minerais, fibras, vitaminas e minerais. E de vez em quando também, claro, pode ser que tenha um pouquinho de proteína ali. E, consequentemente, ele tem um menor índice glicêmico. Já a frutose ruim, ela tem ausência ou mínima quantidade de fibras, vitaminas e minerais e tem um maior índice glicêmico. E, Daniel, qual é a importância do índice glicêmico? Bom, a importância do índice glicêmico é muito simples. O índice glicêmico é um dado que a gente criou, assim, que os cientistas criaram, para medir a velocidade que o açúcar sobe no seu sangue depois que você come qualquer tipo de comida. Então, quando você come uma comida, a comida entra pela sua boca, vai lá para o seu estômago, chega no intestino, vai ser digerida, vai ser absorvida nesse processo, e depois você vai colocar para dentro os nutrientes. Nesses processos, uma das coisas que começa a acontecer é que isso entra no sangue e a velocidade que ele vira glicose no seu sangue chama-se índice glicêmico. Muito bem. O desafio do índice glicêmico é o seguinte: quanto maior o índice glicêmico, quer dizer que a velocidade de subida dessa glicose no seu sangue é maior. E o que impacta isso? O que impacta é simples. Quando a glicose sobe no seu sangue, se ela subir numa quantidade muito alta, chegou lá em 100, 150, 200, 300, chegou em 400 e está arriscando, o seu cérebro é o único órgão que não precisa de nenhum tipo de hormônio de nada para colocar glicose dentro. Então, o que acontece? Se a glicose continuar subindo, o que vai acontecer é que a glicose vai entrar dentro dos seus neurônios, que são as células do sistema nervoso do cérebro, do sistema nervoso central, vai entrar lá e junto com a glicose entra a água. E, infelizmente, o neurônio não tem a capacidade de estufar. Então, se acontecer numa velocidade muito alta, ele explode e você morre. Por conta disso, o corpo lança a mão, através de um órgão chamado pâncreas, da insulina. A insulina entra lá para baixar a glicose. E ela é uma coisa, a insulina é muito boa porque ela é muito potente. Ela vai lá e ela baixa a glicose com uma força muito forte. Só que quando ela baixa a glicose, você sente fome. E aí, quando você sente fome, o que acontece? Você vai lá e come mais. Só que um ponto interessante que você entender é o seguinte: quando você tem um alimento com índice glicêmico menor, a glicose sobe mais devagar. E se ela sobe mais devagar, o que acontece? Sua insulina sobe mais devagar. Se a sua insulina sobe mais devagar, a glicose vai descer também mais devagar e, consequentemente, a sua sensação de fome vai ser menor. Entende? Então, uma coisa que é importante: quando a glicose sobe, a insulina sobe rápido. Mas quando a glicose baixa, a insulina não desce rápido. E é por isso que você vai ficar sempre nesse ciclo vicioso de come a cada 40 minutos qualquer coisa com açúcar refinado e depois você vai ter fome. Você come, sente a felicidade e o prazer, tem a sensação de plenitude que está tudo bem, daqui a 40 minutos você sente uma fome desgraçada e depois você vai pegar e vai comer tudo de novo na quantidade maior. E aí, quais são os alimentos, então, que têm menor índice glicêmico? Então, a gente vai ver exatamente, são alimentos, por exemplo, os de proteína,
né, e gordura, claro. Então, entrando na parte de controle de peso, eu queria falar o seguinte, sobre metabolismo, né? Ou seja, metabolismo são as reações, tudo que está acontecendo no seu corpo, de crescer ou baixar, de subir ou descer, né? De processos de crescimento de massa muscular ou então de perda, né? Então, o catabolismo são as reações de quebra, enquanto que anabolismo são as reações de ganho. Então, por exemplo, você pode ter um anabolismo de músculo, e você está crescendo o seu músculo, certo? Ou você pode ter o catabolismo muscular, são as pessoas que estão passando necessidades, passando fome, então o corpo começa a comer o próprio músculo. Por quê? Porque o corpo não é capaz de fazer todos os tipos de processar todos os tipos de aminoácidos. Né? Então, tem aminoácidos que você precisa comer de fora, senão seu corpo não é capaz de sobreviver. Então, existem dois hormônios relacionados a isso, normalmente o glucagon mais relacionado ao catabolismo, enquanto que a insulina é um anabolismo. Só que hoje, devido à quantidade de açúcar refinado que existe no dia a dia e isso é quase difícil você ver qualquer tipo de coisa relacionada ao glucagon. A gente está sempre muito focado aqui na insulina, porque essa é a realidade. Porém, pessoal, tem uma coisa importante para te falar. Hoje, o que já mostrou é o seguinte, que é o balanço energético, ou seja, é a quantidade de calorias que você come a mais ou a menos que faz você perder peso. Ah, quer dizer então, doutor, se eu decidir tomar uma colherinha assim de sorvete por dia, todos os dias eu vou perder peso, desde que seja, tipo, que eu tenha um déficit calórico de 1.000 calorias, é verdade. Porém, você não perde só peso, você perde a saúde também, porque o seu corpo precisa não só de déficit calórico para perder peso, mas ele precisa também que você tenha qualidade nutricional para manter sua saúde enquanto você perde peso. E, infelizmente, um sorvete não vai conseguir resolver seu problema. A não ser que ele seja um sorvete de shake de Herbalife, que nós distribuidores aí somos muito hábeis, né? A gente é muito assim, tem uma criatividade grande. Se alguém chegar lá com um sorvete só feito de shake de Herbalife, então realmente vai ser massa. Então, um ponto central que eu quero falar aqui para você, depois desse conceito do balanço energético, é o metabolismo basal. Veja, o metabolismo total, esse que a gente está falando aqui, ele é composto dessas partes aqui, metabolismo basal, atividade física e outras necessidades funcionais, ou seja, aquilo que acontece dentro do seu corpo para você ficar vivo. Exemplo, respiração, o coração bate, tudo isso queima energia. E queima quanto? Queima 15%, só isso só. E atividade física mais 15%, sim. E o metabolismo basal, que é para manter tudo realmente funcionando, tá? Perdão, outras necessidades, quer dizer, o dia a dia das coisas que você vai fazer, atividade física, o que você está executando, algum tipo de caminhada e tudo. E o metabolismo basal é aquilo que faz o seu corpo ficar vivo, tá? E ele representa 70%. Agora, olha só que interessante. Isso é uma coisa muito importante para você gravar aí, você que está ouvindo pela primeira vez. O metabolismo basal é a parte mais importante, ou seja, o fator mais importante e determinante, até porque ele vale aqui 70%, da velocidade de perda de peso. Portanto, vou repetir, o metabolismo basal é o fator mais importante na determinação da velocidade de queima de calorias e, consequentemente, de perda de peso. Por esse motivo, manter o metabolismo basal elevado é importante. Então, o metabolismo basal depende principalmente de quê? Olha só que interessante, ele depende da sua massa magra. E a sua massa magra ela é constituída principalmente de ossos e músculos. Só que deixa eu te falar, você já tentou aumentar o seu osso? Não tem atividade física para aumentar o osso, concorda? Então não dá para aumentar o osso. Então a única coisa que você pode fazer é aumentar o quê? Músculo. Esse é o motivo principal que você tem que fazer atividade física de força e compreender que ainda que você mantenha o mesmo peso, se a sua circunferência abdominal, se a gordurinha da barriga estiver baixando, isso quer dizer que você está ficando cada vez mais saudável e você está ficando magro. Porque perder peso quer dizer baixar o peso corporal total. Enquanto que emagrecer quer dizer baixar a percentual de gordura. Tá ok? Quer dizer, então, doutor, que é possível a pessoa perder peso e ficar mais gorda ao mesmo tempo? Exatamente. Se você comer, por exemplo, uma bolinha de sorvete todo dia, é possível que você vai perder peso. Porém, como você vai estar com déficit nutricional de proteína, por exemplo, isso quer dizer que você vai perder muito músculo, mas numa velocidade muito maior. E, consequentemente, você pode até perder peso, mas você vai ficar mais gordo, paradoxalmente. Então, a gente precisa, sim, de uma composição que vai te ajudar a baixar o peso, mas também vai te ajudar a manter, tem uma nutrição que mantém a sua atividade, a sua massa magra. E aí a gente tem os nutrientes, né, carboidratos, proteínas e gorduras, e o índice glicêmico que eu já expliquei aqui agora há pouco tempo. E aí vem o que a gente chama de desnutrição total, né, o excesso de calorias trazendo esses problemas de controle de peso. E o corpo faz uma coisa muito interessante. Quando você quer economizar dinheiro, né, você pode pôr aonde? Lá na poupança, né? Então, quando ele não coloca na poupança, ele coloca na pança. Depende daí do sexo que você é.
Um ponto interessante, a gordura principal que faz você ter problemas de saúde é a gordura visceral. Essa gordura que está aqui, ela tem muito menos tipo de problema do que esse daqui. Só que uma coisa interessante nas mulheres. As mulheres têm um hormônio, né, todos os hormônios das mulheres, o estrógeno, a progesterona, tudo isso, ele faz com que a gordura, ao invés de ser armazenada aqui, ela é armazenada do bumbum das mulheres. E depois do bumbum vai para as pernas, ok? Enquanto que o homem que não tem esses, ou na verdade tem esses hormônios numa quantidade muito mais baixa do que os hormônios masculinos, isso faz com que esse acúmulo aqui é maior. Agora, olha só, mulheres, se você está aí nessa faixa dos 40 anos e está em progressão a 50 anos, o que, que vai acontecer com seus hormônios de mulher? Eles vão diminuir. Esse processo chama menopausa. É quando você entra numa nova fase, quando seus hormônios de mulher, seus ovários param de funcionar e, consequentemente, seus hormônios de mulheres começam a baixar. Consequentemente, toda a gordura que estava aqui no seu bumbum começa a vir aqui para a barriga. Então, na próxima vez que você estiver andando na rua e você perceber que tem uma mulher com sobrepeso e que ela não tem um bumbum grande, mas a barriga é grande, é quase certo que ela está aí entrando já na menopausa, certo? E qual é a importância disso? É que isso daqui pode aumentar a chance de ela ter doenças justamente cardiovasculares. Muito bem. Então, deficiência de vitaminas, cálcio, proteínas, causam também esses tipos de problemas que você está vendo aqui. Problemas de unha e cabelos, tá? Essa quebra toda que você está vendo aqui, essa falta de qualidade. Muito bem. A mesma coisa com a sua pele também vai começando a acontecer. E aí, olha só que interessante. No ano de 2010, eu vim aqui, a gente participou do Global Nutrition Transition Conference, como eu te falei, e teve várias discussões muito tops. E aí, 2 meses depois, algumas pessoas, não sei se quem era que estava lá de Harvard ou não, sei que 2 meses depois, no finalzinho de abril, início de maio, a Harvard publicou uma nova pirâmide alimentar, onde ela incluiu 2 pontos importantes e interessantes. Ela colocou como base atividade física diária e controle de peso diário, ou seja, é importante você subir na balança todo dia para você ter uma noção se o que você comeu ontem fez uma diferença para você ganhar muito peso, para que você possa começar a fazer a sua programação de emagrecimento mais rapidamente. E acrescentou suplemento de vitaminas, por quê? Porque ela já conseguiu comprovar realmente que não tem mais como tirar todos os nutrientes dos alimentos numa quantidade de caloria baixa. Porque, claro, se você for comer muito, você vai ter os nutrientes. O problema é que quando você come muito, vem juntamente com isso as calorias. E aí, para finalizar essa parte assim, mais tipo, científica, assim, tudo, para a gente poder começar a ver umas coisas mais diferentes, um contexto diferente, eu quero passar para você essa foto aqui. Então, você vê aqui 2 mulheres, né? Não sei se 2 mulheres aqui embaixo você já vê, ó. 2 mulheres. Porém, uma coisa interessante que você está vendo essas 2 mulheres aqui. Olha só. Isso aqui é músculo. Essa parte vermelha que você está vendo de um lado e de outro, ok? Aqui em cima, no ombro, aqui onde você vê, são ossos. Agora, essa parte amarela aqui que você está vendo é gordura. Essa parte amarela que é gordura aqui fora, ela não é exatamente a gordura que normalmente as mulheres querem perder, mas essa gordura não é a gordura que mata. A gordura que mata é essa que está aqui dentro, que é a que a gente chama de gordura visceral, certo? Então, eu vou dar uma explicação simples sobre a gordura visceral. A gordura visceral, o aumento está ali, normalmente ele protege, o aumento ninguém conseguiu achar uma função específica para ele, tá? Mas o mais que ele consegue, assim, no dia a dia, quando estava na anestesia, era que ele era utilizado para proteger. Então, por exemplo, quando a pessoa tinha algum tipo de infecção em alguma parte, o aumento ia lá e grudava ali para tentar diminuir ou reter a infecção, por exemplo, bacteriana que está acontecendo naquele lugar. Claro que esse tipo de resultado era muito fraco, e as pessoas têm um quadro chamado abdômen agudo e tem que operar para lavar tudo, limpar e tirar tudo. Porém, essa gordura que está aqui, ela é muito volátil. Assim, ela é muito volátil, não, ela é muito rica, ela é muito fácil de liberar radical livre. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você vem aqui, come pela sua boca, vem depois, papapá, chega no estômago, depois processa tudo e a gordura vem direto para cá, quando você precisa de energia, você vai queimar também isso daqui, isso entra rapidamente, não só a glicose daqui, mas os radicais livres que produz aqui, entra rapidamente na sua corrente sanguínea, e depois vai lá para o seu fígado, depois só para o coração, depois vai para o seu cérebro. E aí, do coração, não só para o seu cérebro, vai também coração, pulmão, claro, depois volta para o coração, para depois ir para o cérebro e para o corpo todo. Porém, o que é que acontece com essa quantidade de radicais livres? Essa quantidade de radicais livres, elas começam a danificar as células. Então, veja bem, a célula compõe-se,
principalmente lá de proteína lá e gordura, tá? E a gordura ruim, ela é capaz de oxidar, ou seja, de gerar radical livre, ou de, entre aspas, de enferrujar mais fácil. Enquanto que a gordura boa, tá? Por exemplo, a ômega 3, ela tem uma potencial de causar essa quantidade de oxidação muito mais baixa. Então, por exemplo, quando você tem uma cirurgia, ou então quando você tropeçou e cortou o pé ou a mão, existe o que a gente chama de estresse fisiológico. Cortou ali, naquele momento precisa cicatrizar. Esse processo chama inflamação. E esse tipo de gordura aqui na barriga dessa pessoa aqui, que você está vendo, muito amarelo, faz com que essa inflamação seja muito mais poderosa, muito mais gritante. Entende? Então, infelizmente, isso não acontece só quando você vê. Tem órgãos do lado de dentro do seu corpo que não dá para sentir dor. E ele está enferrujando pouco a pouco. Está enferrujando, enferrujando, enferrujando. E depois de um tempo, esse ferrugem vai aparecer para você como o quê? Vai aparecer como asma, vai aparecer como um derrame, vai aparecer como doenças como diabetes, vai começar a acontecer também doenças de rim, seu rim para de funcionar, você começa a perder a visão, você começa a ter problemas como Alzheimer, e outros problemas, né? Parkinson, entende? Parkinson eu sei que é uma outra estrutura, mas infelizmente a síndrome metabólica proveniente dessa gordura aqui acelera esse tipo de acelera esse tipo, né? Então, esse tipo de problema. Então, aqui alguns estudos clínicos relacionados ao shake mostrou que nos Estados Unidos, Coreia e Alemanha, e teve outros mais, como China também, Croácia, o consumo de shake Herbalife enriquecido de proteína ajuda na perda mais rápida de gordura corporal. Veja, de gordura corporal, não é de peso em geral, tá? E os shakes são uma forma eficaz de perder peso. Não só de perder o peso, mas de manter o peso baixo. Agora, olha só que interessante. Nesses estudos, tem várias instituições que dão esse apoio, né? Como, por exemplo, a Academy of Nutrition and Dietetics, certo? Publicou em 2016 um posicionamento de intervenções sobre o tratamento de obesidade e sobrepeso para adultos. E aponta que o nome científico do shake, que significa substituto parcial de refeição, como intervenção eficaz para a redução de peso, destacando que tal medida atua para melhorar a chamada aderência, né? Que as pessoas fiquem no programa de controle de peso. Também ajuda as pessoas a diminuírem as porções, além de trazer uma qualidade nutricional melhor. A mesma coisa aconteceu com a European Food Safety Authority, né, a EFSA, que publicou em 2010 um parecer sobre a fundamentação científica das alegações de saúde relativas ao uso de shakes, são substitutos parciais de refeição, no controle de peso e atestou eficácia no uso da categoria na redução e manutenção do peso corporal após a perda de peso, ou seja, não é só para baixar o peso, é para manter o peso também. Um outro ponto importante é que vários desses estudos, que depois, se vocês precisarem, a gente tem aqui, o Davi ele pode mandar para vocês os links de tudo isso, se você for dessa área de saúde e gosta muito de pesquisa científica, então a gente pode passar para você poder estudar um pouquinho mais sobre essa parte também. O importante é que diminui não só apenas a gordura corporal total, diminui a gordura visceral, melhora os marcadores, tá certo? Então é sensacional. A mesma coisa na área da Espanha, né? A Federação Espanhola de Sociedade de Nutrição e Dietética, FESNAD, e a Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade, a CIDO. Então, em consenso publicano também, em 2012, apontou que o uso de substitutos de refeição, né, o nome científico do shake, que é uma ferramenta a auxiliar a alimentação hipocalórica, ou seja, com restrição de calorias, e pode ser utilizado como parte das estratégias dirigidas ao tratamento de excesso de peso e obesidade. Então, como que o shake da Herbalife funciona? Como que a gente utiliza isso, né? Ele tem os shakes, como a gente chama de shake, tem o Nutrisol, que também é um substituto parcial de refeição. Ele funciona como estratégia para o gerenciamento, ou seja, o controle, tá? De perda de peso. Então, você pode utilizar ele 2 refeições, substituindo as refeições. Então, pode ser café da manhã, almoço ou jantar, substitui 2 das 3 principais. E como cada refeição tem aproximadamente 600 calorias, trocando 2, você vai ter um déficit calórico de 1.200 calorias naquelas refeições, entende? Então, você tem uma chance muito maior de ter uma qualidade nutricional melhor, entende? Muito bem. Então, sugestão de uso, né? Redução de peso. Já expliquei aqui, para manutenção de peso, você pode trocar uma das refeições. E se você quiser ganhar peso, você pode ter uma alimentação saudável e, além disso, você pode acrescentar até 2 vezes para você fazer um processo também de academia, para que você possa ganhar muita massa magra. E aí depois veio carinhosamente o Nutrev, né? O Nutrev já foi uma experiência que veio, se não me engano, já tinha até saído do Brasil. E o Nutrev é um alimento aí rico com proteína isolada de soja, fortificado com vitaminas e minerais, né?
sem lactose, é importante de entender, porque se você tem intolerância à lactose, você pode utilizar o Nutreve juntamente com o shake para você preparar o seu shake nutricional Herbalife. Então você pode usar lá, por exemplo, 2 colheres e meia de shake, 2 colheres e meia de Nutreve, colocar mais 1 ou 2 colheres de proteína, do protein powder, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem um resultado excelente, né? Muito bem. Importante, baixo teor de gorduras e zero de colesterol. E aí, por que a proteína é importante, tá? A proteína é importante por erro de todos. Então, a gente tem 3 componentes macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Primeiro, o carboidrato, ele tem uma unidade de 4 quilocalorias, né, por grama de carboidrato, dentro do açúcar, enquanto que a proteína também é 4, enquanto que a gordura já é 9. Então, a gordura já vê que tem mais calorias. Agora, o carboidrato, a proteína, para ser metabolizada, ela precisa de coisas que aconteçam. Então, ela queima calorias só para poder ser digerida. Então, tipo, em torno de uns 10%. Então, é como se, entre aspas, uma proteína lá fosse 3,4, 3,6 quilocalorias. Porém, existem proteínas de alto valor biológico e outras que não são de alto valor biológico, né? As de alto valor biológico que a gente pode te mostrar aqui nesse exemplo que a gente está falando aqui é a proteína de soja, né? No caso, os shakes, assim como o protein powder, tem a proteína isolada da soja, porque a soja pura, se for no supermercado comprar soja pura, lá tem também fitato, que é uma películazinha que fica ao redor. Infelizmente, o fitato pode dar desmineralização óssea e algumas pessoas alegam que o fitato especificamente iria causar algum tipo de câncer. Porém, os produtos da Herbalife estão com proteína isolada de soja, ou seja, não tem fitato na sua composição, que dá não só o alto valor biológico, mas também dá para você a qualidade que você precisa. E aí a proteína do soro do leite. Bom, a proteína do soro do leite, ela é rapidamente absorvida no seu corpo e ela mata a sua fome rapidamente. Então ela tem um pico, assim, por exemplo, de 1 a 2 horas. Enquanto que a proteína de soja, ela não consegue, ela é mais difícil de ser metabolizada e, consequentemente, ela demora um pouquinho mais. Então a Herbalife utilizou as duas coisas, que é a proteína do soro do leite com a proteína de soja, para que você mate a saciedade rapidamente através da proteína do soro do leite, com índice glicêmico mais baixo também, né, do que um carboidrato, por exemplo. E depois, quando está caindo aqui a proteína do soro do leite, a soja está subindo e a soja consegue manter a sua saciedade. E, claro, você também pode... A caseína tem uma função semelhante na soja, no sentido de que você também... Ela é mais difícil de ser metabolizada e ela mantém também a saciedade por mais tempo. Só que muitas pessoas falam que é excelente utilizar a proteína de caseína e soro do leite especificamente, principalmente quando você está querendo fazer atividade física e ganhar peso, e você malhar e crescer e ficar grande, que não tem nada de errado, está correto, ok? Porém, eu vi várias palestras do Dr. David Heber, que é a sumidade aqui nos Estados Unidos, um médico, né, nutrólogo, faz parte do Conselho para Assuntos Nutricionais e científicos da Herbalife Internacional dos Estados Unidos e mundial, e ele foi categórico em dizer que ele não conseguia ele não conseguia ver como que podia provar que a caseína é melhor do que a proteína isolada de soja. Bom, na Herbalife a gente tem os dois para vender. O que é interessante é o seguinte: a proteína, esse produto aqui, por exemplo, vai ter um custo para você muito maior do que essa daqui, né? Então, se você achar que realmente faz uma diferença muito grande para você na sua mente, a gente está te falando que, de acordo com o Dr. David Heber, essa diferença não existe, tá? Que eles são idênticos nos seus resultados. Mas se você achar ainda assim que é melhor ter essa combinação de proteína, soro, leite e caseína, não tem problema nenhum, ninguém vai ficar triste em vender para vocês. Então, e a fibra? Por que a fibra é importante? Então, a fibra tem alguns componentes bem interessantes, tá? Um dos componentes bem interessantes da fibra é que as fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino, tá? Então, elas melhoram a função intestinal. Segundo, as fibras são capazes de limpar o intestino muito bem. Terceiro, é importante de entender que quando as fibras entram, elas se tornam um tipo de gel. E ela expande. E essa expansão dá a sensação mecânica, ou seja, de que você está pleno. Tá? Além disso, você precisa de 25 a 35 gramas de fibra para estar sempre limpando o seu intestino. Agora, é importante, quando você come uma dieta rica, tá, em fibras, como essas aqui de 25 a 35 gramas de fibra por dia, juntamente com proteína, você tem que tomar bastante água para que tudo saia, tá certo? Porque eles absorvem água, ok? Então, lanches saudáveis, muito bem. Então, eu sei que algumas pessoas fazem certas críticas a essa estratégia de você poder comer a cada 3 ou 4 horas, mas você tem que entender que a gente está vivendo hoje na modernidade. E na modernidade, no dia de hoje, é diferente do tempo da caverna, quando você tem que caçar tal hora, senão morria, então você tem que comer tudo que você podia. Então, mesmo que o organismo do ser humano não tenha mudado, a alimentação diária, e não só isso, a parte emocional, a quantidade de luz, de cores, de cheiro, de tudo, deixa a pessoa perturbada. É muito difícil você encontrar e conseguir comer aquela qualidade nutricional só em um momento e pronto, tá?
Então, essa estratégia de você fazer lanches saudáveis nos intervalos das refeições, a cada 3 ou 4 horas, podem fazer com que você mantenha a saciedade e o índice, ou seja, o açúcar no seu sangue, ou seja, a glicemia, ela mantém mais equilibrado, ou seja, não tem picos de hiperglicemia com, consequentemente, picos de hipersolênemia, certo? Então, você consegue manter uma estratégia e, claro, perder peso mais rápido com menor problemas de gordura visceral, ok? Muito bem. Então, tá aqui, a gente tem alguns exemplos. Protein Coffee, né? Foi lançado recentemente no Brasil, já tem nos Estados Unidos. O do Brasil, inclusive, é melhor que o daqui, porque você pode fazer ele frio ou quente, daqui não pode. Fantástico, ele tem 16 gramas. Lembrando que o Protein Coffee tem 150 miligramas de cafeína, o que quer dizer, e a IDR no Brasil, a dosagem que ele fala é em torno de 400, até talvez 450, mas no geral dizer que é 400 miligramas de cafeína por dia. Isso quer dizer que você deve tomar apenas um por dia, porque ele pode ter até 150. Se você também quiser tomar os chás da Herbalife, tá certo? Que, né, falar daqui a pouquinho, que ele tem também um pouquinho de cafeína. Tem aqui as barras de proteína Crunch, né? Eu lembro isso aqui, um chocolate de 1800 Jurassic Park. Eu provei, é gostoso demais, viu? Isso aqui. Eu pedi, minha mãe veio aqui visitar, aliás, alguém da família veio visitar e eu disse, traz aí para mim. É bom demais. Agora, esse aqui, eu tô até hoje sonhando de que ele vai chegar aqui em casa. Imagina um negócio crocante, com lembrança de chocolate, tipo cookies, sem de proteína, que vai fazer você manter o índice glicêmico, se fome, sabe, saciado com índice glicêmico top. É um sonho isso aqui, pelo menos para mim, né? Não sei para você. Mas enfim, e aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas e minerais e o ômega 3, né? Por que são importantes? Muito bem. Vitaminas, minerais são essenciais para o crescimento, desenvolvimento corporal, criança, sabe, gestante, criancinha, depois a criança maior, adolescente, depois o adulto, idoso, tudo isso é importante, principalmente para o seu sistema imunológico, ok? Auxiliando também no funcionamento das células, muitas vezes como catalisadores. Apesar de que a vitamina D é interessante, alguns chamam até de hormônio, justamente porque ela tem múltiplos processos que são, sabe, top. A vitamina D deveria ser muito fácil de conseguir no Brasil, uma vez que a vitamina D você consegue através do contato da luz solar na pele, e aí ela faz uma substânciazinha aqui dentro, virar vitamina D e usar. Infelizmente, para isso você precisaria ficar uns 30 minutos por dia, com pelo menos 40, 50% do seu corpo exposto ao sol, sem nenhum tipo de proteção, dentro de um horário que o sol é um pouquinho mais quente às vezes, né? Então, enfim, como nem todo mundo consegue fazer isso, por incrível que pareça, no Brasil, a Vigitel conseguiu comprovar um tempo atrás que as pessoas estavam com hipovitaminose D, o que pode também facilitar ainda mais seu ganho de peso. Quer dizer que a vitamina D poderia diminuir, sim, se tiver com nível de vitamina D adequados, seria muito bom para o seu emagrecimento, tá? Muito bem. Assim como o ômega 3. Bom, vamos explicar a gordura boa. Então, tem vários tipos de gordura, ômega 3, ômega 6, as saturadas, assim, as poliinsaturadas. O ômega 3 é uma gordura aí poliinsaturada, mas o importante de entender do ômega 3 é o seguinte: o ômega 3, ele é capaz, quando ele é quebrado, ele causa menos fator inflamatório. Ou seja, ele causa menos, entre aspas, radicais livres, ele causa menos dano. Por isso algumas pessoas chamam que o ômega 3 é anti-inflamatório. Na verdade não é que ele é anti-inflamatório como um remédio, não. É que ele é capaz de causar muito menos inflamação. Tá? Consequentemente, seu sangue flui melhor, as pessoas dizem que afina o sangue, não é que ele afina o sangue, é que realmente o sangue fica com a viscosidade menor, então flui melhor. E, então, essas propriedades do ômega 3, e principalmente na parte cerebral, a bainha de mielina, ok? Ela é composta principalmente aí de ômega 3, dos neurônios, tá? Então, a bainha de mielina, imagina o neurônio sendo um fio elétrico e a bainha de mielina é aquela capa, para você não levar um choque. Pronto. Acontece que quando você tem um pensamento aqui, você quer transmitir esse pensamento para uma ação, para você levantar aqui sua mão, por exemplo, você vai precisar ter uma transmissão do impulso nervoso. Quando você tem ômega 3, essa transmissão é perfeita. Então, você sabe, tudo funciona melhor. Entende? Então, as crianças, quando vão crescendo, o ômega 3 é bom demais para elas, porque e adultos também, claro, né, por outros motivos, mas o desenvolvimento das crianças, assim, é fenomenal. Quando eu participei em 2010, eles falaram que tinha alguns estudos de ômega 3 para crianças que mostravam que as gestantes que tinham usado ômega 3 tinham tido um resultado melhor. Uma criança nascia com QI, quociente de inteligência, melhor ao nascer, né? Não estava assim perfeitamente comprovado, mas eles tinham essa suspeita. A outra coisa que eles falaram é que no crescimento e desenvolvimento das crianças, naquele primeiro ano, o gráfico também neurológico era melhor. Depois melhorava também o perfil na escola, né? E por último, na adolescência, melhorava o comportamento aborrecente. Então, quando eu vejo essa quantidade todinha, eu disse, olha, rapaz, não está ainda tudo perfeitamente provado. Rapaz, eu não vou correr o risco, porque imagina, você não vai querer alguém perdendo
a vaga para aquele curso que você sempre sonhou para o seu filho, porque ele não tomou um negocinho no ômega 3, ele tirou 0,01 na frente lá. Então, eu imagino isso. Então, eu penso assim, alimentação saudável, atividade física, sabe, nas crianças, juntamente com acompanhamento, sabe, emocional, a sua, sabe, instrução, lembrando que a escola da escolaridade, né, mas a educação vem de casa, então, tudo isso é importante para que a criança tenha uma mentalidade boa. Bom, e aí tem alguns suplementos da Herbalife que você pode ver, como a Herbalife Line, rico em ômega 3, multivitaminas e minerais, e o Extracal, lembrando que o Extracal, ele tem um suplemento aí que tem vitamina D, tá? E magnésio, além de cálcio. Então, você pode tomar um por dia, enfim. Por último, queria falar aqui sobre a hidratação, tá? Porque a gente precisa aqui de água para que tudo funcione, tá? Então, você come os solutos, né? Que é a proteína, carboidrato saudável e também a gordura saudável, e depois eles precisam sair depois de ser processados, ok? Então, essas necessidades variam de acordo com a idade, sexo, temperatura, depende do lugar. Com certeza, lá no Ceará deve ser um pouquinho mais quente do que lá no sul, em determinadas épocas do ano, e você vai precisar certamente tomar mais do que isso. Mas, pelo menos, aí você está tomando 8 copos líquidos, de líquidos por dia. A gente fala aqui de água, mas podem ser outros. Apesar de que sucos contam para isso daqui, eu queria lembrar para você que suco, infelizmente, hoje é garapa, né? Açúcar com corante e saborizado, de tal forma que eu não recomendaria suco, mas você pode tomar aí água e chá, por exemplo, e melhora, né, auxilia o bom funcionamento do intestino e dos rins, tá? E você pode tomar aí também sobre água, chá, enfim. E aí a gente tem aqui na Herbalife algumas coisas, algumas formas que você pode utilizar. Inclusive, você pode até mesclar aí os chás, por exemplo, o Herbal Concentrate, que é rico em chá verde e chá preto, e acelera bastante o metabolismo. E o NRG é mais para você ter uma atividade cerebral rica em guaraná e chá preto, ele melhora assim a parte cerebral e a digestão. Então, por exemplo, se você vai trocar o shake no café da manhã e no jantar, e no almoço você vai comer sua comida tradicional, uma alimentação saudável, que tal você tomar aqui um NRG junto no pós? Por quê? Porque aí você vai ter o chá preto que ajuda na digestão e você vai ter o guaraná que deixa você acordado, você não fica ali passando mal, dormindo ali logo depois, na hora do seu trabalho, ok? Então, eu queria deixar aqui, eu queria voltar aqui, a gente tem aqui, nossa missão, né, mudar a vida das pessoas através dos melhores produtos em nutrição do mundo, e eu queria deixar um vídeo aqui agora para vocês, é um vídeo muito rápido, vocês vão amar, se puder já colocar aí, o Cristiano puder colocar, Cristiano, por favor, eu agradeço. Deixa eu... Acho que eu preciso tirar aqui a tela, né? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Agora, imagina só, se lá no Canadá, com toda a qualidade de primeiro mundo que existe, a gente tem 10 anos, os últimos 10 anos se passado doente, cara. Assim, você imagina aí como é que pode estar a situação nos países em desenvolvimento. Infelizmente, a nossa situação, a nossa realidade, eu desejo a todos vocês que um pouquinho hoje, você conseguiu hoje conhecimento, as habilidades de como preparar as coisas, deixar tudo gostoso e saboroso do jeito que você sonha, você vai conseguir com os distribuidores da Herbalife que estão te acompanhando, certo? E por último, para completar o terceiro CHA, que é o chá, né? O top chá é a sua atitude. Porque conhecimento sem atitude, infelizmente, não vale nada. Obrigado e vamos de volta à MC do dia de hoje, presidente Brígida Matos. Ok, pessoal, é um prazer enorme. Vamos realmente reconhecer, não sei vocês, mas eu achei assim incrível, um show, apesar de já ter tanto conhecimento com palestras desse tipo, ele foi simples, prático, objetivo e com certeza deu o recado. Nós estamos muito, muito, muito agradecidos
de ter a sua participação, a sua colaboração nessa noite de hoje, e com certeza será muito, muito, muito valioso para os nossos clientes e para as pessoas que querem mudar de vida. Parabéns a você que assistiu e parabéns a todos, né? Muita gratidão por isso. E agora nós teremos, só para complementar esse momento de hoje, nós teremos alguns poucos slides de como você, cliente, ou você que ainda não é cliente, pode aproveitar e adquirir seus produtos com desconto, se tornando um cliente premium da Herbalife. É um cadastro simples, é só você falar assim que terminar aqui com o seu coach, com a pessoa que te colocou nessa sala de apresentação, você vai ver que os benefícios que esse programa proporciona. Lançado em maio do ano passado, já são mais de 150 mil clientes que optaram por esse programa devido a acumular ponto, dar direito a descontos progressivos, que é tudo de bom. É, na realidade, um clube de vantagens, como eu gosto de falar para os meus clientes, e todos têm aproveitado. Esse desconto progressivo vai de 14% a 32%, e é tudo de bom. Você pode conversar com a pessoa que ele convidou e ele vai te dizer quão simples é adentrar nesse programa e você se beneficiar, poder beneficiar a sua família, né, e ter uma qualidade de vida como nós que estamos aqui já há algum tempo temos. Esse é o grande diferencial dessa companhia. Você ainda vai poder aprender a fazer deliciosas receitas, né? O teu coach vai estar te orientando sobre isso. E amanhã, olha só que negócio legal. Amanhã nós teremos o Minuto de Sabor e Saúde. Quem gosta de pizza aqui? Eu acho que é um negócio que ninguém recusa, né? A questão é você saber ter a tranquilidade em que você está comendo uma pizza que é não muito calórica e é hiper saudável. Então, amanhã nós teremos essa oportunidade, né? O Roberto Furukawa vai estar aqui conosco, né? É rápido, mas é realmente, como diz, minutos, e vale a pena você participar. Vale a pena convidar a sua família, quem você queira, e já preparar esse final de semana aí maravilhoso com uma pizza, mas não pizza daquele jeito que a gente conhece. Muito obrigada a todos, uma noite maravilhosa para finalizar esse feriado, né, de Corpus Christi. Eu sou muito grata por agradecer a coordenação, por ter me convidado para estar aqui nesse momento com todos vocês. Muito, muito obrigado, aproveitem. Boa noite. Boa noite.